De um lado, um panda DJ chinês. Do outro, um mico-leão dourado e uma capivara brasileiros. O resultado desse encontro é Ho Ho e o Som do Brasil, uma animação que une música, biodiversidade e amizade em uma das mais ambiciosas coproduções audiovisuais entre Brasil e China voltadas ao público infantil. Hoje, vamos conhecer os bastidores dessa parceria dentro da CCTV Animation, em Beijing. Dajiahao, 我是 João Amorim, 动画片导演，我是巴士人。Há mais ou menos 3 anos atrás, o Luiz Carlos Barreto, que é o produtor mais longevo do Brasil, da LC Barreto, me procurou para fazer um longa-metragem em animação. Entrou em contato com a China Media Group e a partir daí a gente começou a negociar. Na história, Ho Ho é um jovem panda DJ que viaja pelo Brasil em busca de sons capazes de se transformar em música. Ao lado do mico-leão dourado Kiko e da capivara Capi, ele percorre diferentes regiões brasileiras, descobrindo ritmos, paisagens sonoras e manifestações culturais. Então a ideia central é que o panda Ho Ho, né, o Xiao Mao He, ele é um colecionador de sons. Ele toca a flauta tizi, mas ele também é DJ. E ele vai para o Brasil atrás dos sons do Brasil. Então a cada episódio ele está buscando algum som. No primeiro episódio é o som da pororoca, que é uma onda que se forma no Rio, que a gente tem, que é única, só acontece uma vez por ano. Mas ele conhece várias manifestações culturais brasileiras, capoeira, samba, carimbó e por aí vai. A CAP, ela é uma espécie de... Ela tem uma posada para artistas, ela recebe artistas do mundo todo e recebe lá também o panda Ho Ho. E juntos com o Kiko, o mico-leão dourado, eles vivem várias aventuras por 3 biomas brasileiros. A floresta tropical, né, a Mata Atlântica, Cerrado e a região costeira. 每个环节实际上我们双方都是密切的要进行沟通的，因为包括剧本的故事嘛，双方需要有一个讨论的一个过程，所以我们经常是开线上会，然后再往后进行呢，中期制作实际上主要是央视动漫主要来制作，但是呢你也看到了，因为巴西导演也来到我们这边，他们也会亲自的一起审片，他们来主要制造音乐，但是呢肯定因为需要我们这边混音配合，因为配音还是得有中国这边的配音音乐音效都是巴西那边来制作，所以其实每一部分都是密切来配合的。 Agora a gente está tendo esse desafio de traduzir as músicas para chinês. Não é uma simples tradução, é uma adaptação cultural. Eu acho que tanto pela beleza, pela música, o humor, são linguagens universais, mais do que a palavra. 外国的剧本它可能更注重肢体语言，然后它可能台词会少，但是我们可能就会需要加一些台词，就是能让观众能理解。亚马逊的潮涌，像尤其在北京，我们是一个水很少的地儿，我们可能不能马上理解什么是潮涌，其实有点像咱们钱塘江涨潮，所以这个呢就是需要有一些台词的解释，然后把这个剧本能更外化的，需要呈现出画面的。 Mais do que uma animação infantil, o projeto foi concebido como uma colaboração de longo prazo entre China e Brasil, com potencial para novas temporadas, filmes, produtos educacionais e licenciamentos. Então, o Ho Ho é um personagem que a CCTV já tinha. Os outros foram criados. Segunda temporada vai ser o contrário, os nossos personagens vêm para a China. A gente desenvolveu para toda a temporada em torno de 20 personagens, né? Mas tem 5 principais, né? Que é o Ho Ho, o panda, a capivara, Kiko, que é um mico-leão dourado, a arara azul, que é a Madame Bleu, e o Anu. Eles vêm para a China. Agora os outros secundários não. Vamos fazer 2 temporadas na China e 2 temporadas no Brasil. Então, aí depois dessa segunda temporada, volta para o Brasil.
熊猫系列就是我们实际上已经合作了9个国家了，巴西是第9个国家了，就真的，而且它的发行足迹已经遍布100多个国家了，已经是合作了很多国家的动物了，所以我们也是想把这个熊猫逐渐让它走遍全世界嘛，和各个国家的成为好朋友。它又有体现文化的融合，又体现两国那个艺术审美。Projeto, a gente fez essa parceria com a China Media Group e no Brasil a gente conseguiu enquadrar o projeto no Ano da Cultura Brasileira na China, que é esse ano. Então, nós fomos o nosso projeto é um dos 4 projetos contemplados com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento para o Ano da Cultura Brasileira na China. Né? Então, os nossos animadores, os nossos artistas estão aprendendo com os artistas chineses. Eu tenho aprendido muito, né? E vice-versa, né? Então, eu acho que esse intercâmbio cultural fortalece não só as crianças, né? Mas também os profissionais brasileiros, porque abre a possibilidade para um mercado enorme. Hoje em dia, a China é o maior mercado de animação no mundo. 首先是孩子让他有好奇心，他得有观察力，就是开启小朋友一个对世界这么美好，世界这么多样，给他们这么一个美好的，就是就让他其实给他做一个展现，就是知道世界上还有这么多和咱们不一样，但是又很有趣又很美好的地方，让他们以后能去探索。因为一个片子其实很难把一个生态或者把一个国外的他完全不了解的东西表现得特别清楚，但是实际上只要抓住一点他们的兴趣点，把他的求知欲激发起来，让他好奇，让他对这个感兴趣，然后让他对这个世界充满爱吧，我觉得这个就是我们这个动画片就成功了。Eu acho que a distância geográfica entre os nossos povos, a gente pode transcender ela através da música, do desenho e da cultura. E ver que nossos povos, na verdade, têm muito mais em comum do que a gente imagina. Eu acho que a mensagem principal é não se deixar levar pela aparente diferença. Na verdade, as diferenças e a diversidade, elas são fantásticas, né? Então, aceitar a diferença, aceitar essa diversidade e querer aprender com essa diversidade. Esse projeto, ele é realmente um projeto que mostra a colaboração, né? Que mostra como a gente cooperando consegue alcançar algo mágico, né? Muito melhor do que brigando. Então eu acho que é sobre a aceitação da diversidade, da pluralidade cultural, para a gente construir juntos um mundo mais multipolar e mais sustentável também.